Bem, vamos lá, eu vou começar aqui falando sobre uma situação aí importante, né, que é a questão de SAF, muita gente querendo saber se o Flamengo vai ou não vender parte do clube. Você vê que SAF não resolve, né? Ontem o Vasco lá da 777 tomou um vareio do Fluminense, 2-0, e que golaço do Cano, hein, do meio do campo. Olha, eu vou falar uma coisa, hein, aquele gol ali, eu sempre falei que o Cano, né, era um jogador bom para ser ali. O problema é que prefere ser titular no Fluminense ou reserva no Flamengo, mas seria um excelente reserva para o Pedro. Mas é um bom jogador, né, e fez um golaço ontem contra o Vasco, né, e cara, SAF não é a resolução dos problemas, né? O mais importante é a administração. Eu sempre falei isso. E o Flamengo estuda aí, né, matéria até do Fla Resenha, inovar com um novo formato de SAF. Dentro das possibilidades de uma SAF, o Flamengo busca um modelo aí diferente, né, do que a maioria dos clubes brasileiros tem buscado. A gente já tinha falado sobre isso, só que agora está vindo à tona para valer essa situação. A matéria fala o seguinte, matéria na verdade do Mundo Rubro-Negro, que eles replicaram, né, que o Flamengo convocou seus conselheiros para uma nova palestra. O intuito é discutir os rumos do clube, mas, né, podem buscar aí uma alternativa diferente do que fizeram Botafogo, Bahia, Cruzeiro, Vasco. A reunião vai acontecer hoje, tá? Nessa segunda-feira, a partir das 18h30. Então, hoje tem a reunião decisiva, né, uma reunião importante com relação à questão de SAF do Flamengo. O palestrante será o senador Carlos Portinho, que é o relator da lei da SAF. A iniciativa partiu do BAP, né? Então o BAP, que é o presidente aí do Conselho de Administração, em conjunto com o Antônio Alcides, né, que é o presidente do Conselho Deliberativo, estão aí tendo essa iniciativa de trazer essa palestra sobre SAF para o Flamengo hoje, né? O Flamengo que sim busca uma alternativa aí diferente, né, do que os outros clubes brasileiros fizeram. Trazer então a informação aqui da questão do Arrascaeta, né, que o Arrascaeta iniciou um tratamento aí após uma suspeita, né, um medo que ele pudesse estar com um princípio de lesão no jogo da decisão do terceiro lugar do Mundial de Clubes. E aí ele inclusive postou mais uma vez imagem. A gente sabe que aquele tipo de recuperação ali é normal, né, é o que o jogador precisa para recuperar ali a parte muscular e tudo mais. Então ele estava com dores na posterior da coxa direita, né? Foi submetido aí a também exames, mas o Flamengo ainda não divulgou nada, e ele foi substituído no final da partida, né? Mas de qualquer forma já deu início a tratamento para evitar qualquer tipo de lesão. Então acho que não é motivo para a gente ficar preocupado, né? O Arrascaeta, ele já começou um tratamento antes mesmo que tivesse algum problema maior. Saiu uma notícia de que o Marinho tinha se reunido pedindo para ficar no Flamengo, tinha se reunido com a diretoria, e a gente conversou inclusive com o próprio Marinho, eu conversei com o Marinho, e ele ficou muito chateado com essa notícia. Ele não desmentiu nem confirmou, mas a forma que ele ficou chateado quando eu perguntei se isso tinha acontecido, prova que ele estava muito contrariado de que aquilo ali realmente não tinha acontecido. Com relação aí à questão do Léo Pereira, é o jogador que eu falei que preocupa para a decisão da Recopa. O Léo Pereira, né, teve o problema no jogo contra o Al Hilal, e a gente sabe que nem participou do jogo contra o Al Ahly, e a gente fica preocupado porque a Recopa está aí batendo na porta, né? A contusão aí, segundo o Vene Casagrande, foi considerada grave, e ele deve desfalcar aí o Flamengo na Recopa, né? Foi confirmada a lesão aí no músculo posterior, o Flamengo até divulgou, posterior da coxa direita, e ele está preocupando demais aí para a Recopa, né? Neste domingo, o Pedro foi pauta, né? O atacante Pedro foi pauta do jornal Marca, né? Jornal espanhol, e segundo a publicação, o brasileiro já é
novamente aguardado no continente europeu. A matéria fala sobre a passagem do jogador na Fiorentina, o clube que o comprou do Fluminense em 2019, mas que na temporada seguinte o emprestou para o Flamengo, e na continuação o jornal afirma que Pedro não se arrependeu de ter ido para o rubro-negro, mas que a Europa logo o aguarda. Aí eles falam aqui na matéria do Marca: ele não se arrepende. Pedro reivindicou a artilharia do Mundial de Clubes, um prêmio honorário. Já que não há premiação como tal nesse torneio, mais cedo ou mais tarde a Europa já está esperando por você pela segunda vez. Então, a matéria aí do jornal Marca, né? E a gente espera que não, que a Europa não, pelo menos não tão cedo, né? Que a Europa não tenha o Pedro de volta. Eu fico muito triste, fico chateado se uma situação dessa acontecer, mas como é que eu vou garantir para vocês que o Flamengo não vai fazer isso? Mas, infelizmente, né, logo depois disso aí, o Fichages trouxe uma informação que Pedro e Paquetá podem estar juntos novamente. Um dos destaques aí do Flamengo na temporada, o atacante Pedro entrou no radar do West Ham da Inglaterra, clube do meia Lucas Paquetá, como eu falei para vocês na chamada. Para contratar o atacante, o West Ham sabe que não terá tarefa fácil, e aí eles avaliam, né, uma investida de 40 milhões de euros no Pedro, cerca de 225 milhões de reais na cotação atual, né, para tentar a contratação do jogador de 25 anos. Aí você me pergunta: mas o Flamengo não vai vender, né, Papa? Eu achava que não ia vender o João Gomes. Eu até falei: pô, o Flamengo não vai vender o João Gomes não quer sair. E aí? Olha aí. Vendeu um dos nossos principais jogadores, já estreou com 17 minutos, fez um gol decisivo, né? Então, essa questão do Pedro aí, eu sinceramente, cara, 225 milhões de reais é mais do que foi a venda do Vini Júnior. Eu não posso garantir. Eu fico muito triste, fico chateado se uma situação dessa acontecer, mas como é que eu vou garantir para vocês que o Flamengo não vai fazer isso? Os caras parece que não aprendem, vendem os jogadores para os clubes e depois vai ter que enfrentar uma equipe, como enfrentou o Al Hilal, que tem o Cuejá e o Michael, que são ex-Flamengo. Aí poderia de repente enfrentar o Real Madrid na final e tinha o Vini Júnior lá. O Flamengo reforça os caras para eles serem esses monstros que eles são hoje, né? Trazer a informação aí que o adversário do Flamengo na Recopa Sul-Americana, o Independiente Del Valle, né, garantiu o título aí da Supercopa Equatoriana no último sábado, aí, dia 11, no dia que o Flamengo ganhou a disputa de terceiro lugar. E esse foi o primeiro título da equipe aí na temporada. O Flamengo, que infelizmente até o momento, né, está com 2 decisões e 2 derrotas. Na verdade, uma decisão, né, e uma semifinal, mas foi eliminado em uma e perdeu a outra decisão. A Federação do Rio de Janeiro confirmou a data do clássico entre Botafogo e Flamengo pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. Vai acontecer no dia 25 de fevereiro, um sábado, às 18 horas, né? Embora ainda não esteja 100% confirmada, a tendência é que o duelo ocorra no estádio Mané Garrincha, em Brasília, né? O Botafogo é mandante do duelo, está realizando obras no gramado do Newton Santos, do Engenhão, né? Eu gosto de chamar de Engenhão, mudar Newton Santos, Engenhão. Eles não gostam, o botafoguense não gosta que fale Engenhão, é Engenhão. O maior ídolo, né, da história do Flamengo, nosso galinho Zico, ele foi convidado pela FIFA para participar de um amistoso com algumas lendas do futebol internacional, né? E a partida que foi disputada no Marrocos contou também com a presença dos brasileiros Roberto Carlos, Sávio, além de outros grandes nomes do futebol, né? O Gianni Infantino, presidente da FIFA, também participou do amistoso e posou ao lado do galinho, né? O Zico, como sempre, com muita moral, né? A gente só fica na reclamação pela escolha da arbitragem, né, dona FIFA, né, Infantino, né? A arbitragem do jogo Flamengo e Al Hilal, aquele espanhol que torce pro Real Madrid, né, que vocês colocaram lá, totalmente desnecessário, né? Aquilo ali foi um absurdo.